Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Eu estou aqui no Monumento da Independência, em frente ao Museu do Ipiranga. Como você sabe, foi aqui que Dom Pedro I proclamou a independência, libertando o Brasil de Portugal. Mas e na América Espanhola? Será que as colônias espanholas se libertaram da mesma forma que a colônia portuguesa? Ficou curioso? Então fique ligado, porque o tema da nossa teleaula de hoje é a independência das colônias americanas. Vamos nessa! Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo que foram necessárias muitas guerras para que as colônias espanholas na América se tornassem independentes e se constituíssem em repúblicas. Já na América Portuguesa, apesar da existência de alguns movimentos contra o domínio português, como a insurreição pernambucana, a independência se deu de maneira diferente, levando a colônia portuguesa a se transformar num império e não numa república. Olá! Bem, na nossa última teleaula, a gente viu que muitos brasileiros e também portugueses residentes no Rio de Janeiro não queriam a volta de Dom João VI para Portugal. Muito pelo contrário, o plano era formar aqui no Brasil o Império Luso-Brasileiro, cuja sede seria no Rio, a Nova Lisboa. Mas será que todos os brasileiros pensavam assim? Será que a política de Dom João VI estava sendo boa para todos os brasileiros? Não estava. No Nordeste brasileiro, por exemplo, havia uma grande insatisfação em relação aos rumos da política e da economia traçados por Dom João VI. Por isso, por causa desse choque de interesses, surgiu em Pernambuco um forte movimento regional de contestação, a chamada Insurreição Pernambucana. 1817. É este o ano em que explode em Pernambuco a Insurreição Pernambucana. Mas por que ocorre essa insurreição? Essa revolta contra Dom João VI? São muitos os motivos. No Nordeste, de uma maneira geral, há um forte sentimento anti-lusitano, um sentimento contra Portugal. Primeiro, por razões econômicas e estratégicas. Os portugueses dominam o comércio varejista e ocupam importantes postos militares. Além disso, também há um aumento de impostos para manter a família real no Rio. As lavouras de algodão e cana estão em crise e o comércio enfrenta uma série de restrições. Ou seja, era a grande insatisfação dos pernambucanos com relação aos rumos políticos e econômicos adotados por Dom João VI. O movimento rebelde começa em Pernambuco e rapidamente se alastra por outras províncias nordestinas, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E o que querem, afinal, os rebeldes pernambucanos? Essa dúvida não dura muito. Assim que assume o poder, o governo provisório de Pernambuco mostra a que veio. A República é proclamada e são asseguradas a tolerância religiosa, a liberdade de consciência e a igualdade de direitos. Mas apesar desses avanços, a escravidão africana foi mantida. Seja como for, a insurreição pernambucana é a mais importante rebelião já ocorrida em terras brasileiras até este momento. Apesar da sua força e importância, a insurreição pernambucana não teve vida longa. Durou apenas 2 meses. A repressão, organizada pelo governo, foi rápida e eficiente. Muitos líderes foram presos, fuzilados e até mesmo esquartejados. Era preciso dar o exemplo, mostrar a todos o poder que o rei tinha. E dessa forma, chegava ao fim o sonho da República no Nordeste brasileiro. Mas em muitas outras partes da América Espanhola, esse sonho, o sonho da República, continuava ainda mais vivo do que nunca. Olha aí, esse é Simão Bolívar, um dos maiores personagens históricos da América Latina. Mas afinal de contas, quem foi Simão Bolívar? O que será que ele fez? Você sabe quem foi Simão Bolívar? Não, não sei. Não sei dizer. Talvez o nome Simão Bolívar também não queira dizer muita coisa para você. Mas para os nossos vizinhos de continente latino-americano, Simão Bolívar foi um herói. Ele liderou a maioria das guerras que levaram à independência das colônias espanholas na América.
Mas antes da gente estudar essas guerras, vamos saber o que estava acontecendo na América Espanhola no começo do século XIX. 1807. Você deve se recordar que é nesse ano, em 1807, que as tropas de Napoleão invadem Portugal e obrigam a família real a se transferir para o Rio de Janeiro. Mas não é só Portugal que sente os efeitos da investida de Napoleão. A Espanha também se ressente e muito. Depois de ter sido dominada por Napoleão, a Espanha ainda é obrigada a ver um estranho, José Bonaparte, irmão de Napoleão, sentar-se no seu trono. Nas colônias espanholas, onde o movimento pela independência já vinha tomando forma, essa parece ser a oportunidade de ouro para levar adiante os ideais inspirados na própria Revolução Francesa e defendidos por Napoleão Bonaparte. Mas não é bem isso que acontece. A posição ambígua das elites nativas da América Espanhola, os chamados crioulos, não permite que a independência se dê de fato. E que posição ambígua é essa? É que os crioulos ficam divididos, ficam em cima do muro, entre defender a coroa espanhola deposta por Napoleão ou aproveitar a chance e se libertar de vez do Império Espanhol. Na dúvida, o tempo acaba passando. E quando os Bourbon retomam o poder na Espanha, conseguem também reaver o controle da maioria de seus domínios americanos. Como você viu, grande parte da elite crioula fica dividida entre apoiar ou não as lutas de independência. Mas havia várias pessoas que não tinham dúvida alguma. Uma dessas pessoas era o crioulo Simón Bolívar. Simón Bolívar defendia em seus escritos a autodeterminação da América. Para ele, a América deveria decidir o seu próprio destino. Bolívar dizia que havia uma unidade americana que ultrapassava classe, cor ou raça. Agora, ouça o que ele escreveu. Equilibrada como está a população americana, seja pelo número, pelas circunstâncias, seja, enfim, pelo irresistível império do espírito, por que motivo não se poderão estabelecer novos governos nesta metade do mundo? Além de acreditar na capacidade do povo americano, Bolívar era árduo defensor da república. Para ele, a formação de pequenas repúblicas seria o melhor caminho para a América. As ideias de Simón Bolívar não ficaram somente nos escritos e na teoria. Herói revolucionário, ele pegou em armas, guerreou, lutou. Sua luta, propriamente dita, começou em 1816, na Venezuela. De lá, ele liderou praticamente todas as lutas de independência no norte da América Espanhola. Só que Simón Bolívar não estava sozinho na liderança dessas lutas. Enquanto ele conquistava vitórias no norte, San Martín, outra importante liderança crioula, libertava do domínio espanhol a Argentina e o Chile. As lutas pela independência varreram praticamente toda a América do Sul. Mas uma colônia resistia sob o jugo espanhol, o Peru. Em 1825, o Peru finalmente é libertado. Com a libertação do Peru, era extinto definitivamente o domínio espanhol na América do Sul. Dessa forma, o projeto de Bolívar, que previa a formação de pequenas repúblicas, é definitivamente implantado em todo o continente. Como vocês viram, as colônias da América Espanhola lutaram pela sua independência e, uma vez livres da Espanha, optaram por formar várias repúblicas. Essa estratégia, adotada pelas elites hispano-americanas, seguia o modelo norte-americano, que também optou por uma ruptura radical e pela república. Mas e a América Portuguesa? Como será que foi a sua independência? Que modelo será que as elites brasileiras seguiram para tornar a colônia independente? É justamente isso que nós vamos ver agora. Abril de 1821. É nessa data que Dom João VI volta finalmente para Lisboa. Dom João volta pressionado por uma revolução, a Revolução do Porto. A Revolução do Porto é um dos muitos movimentos revolucionários que explodem na Europa no ano de 1820. Além de defender a elaboração de uma Constituição, a Revolução do Porto também exige o retorno imediato de Dom João VI. Dom João não quer voltar, mas as pressões são tantas que ele não tem saída. E 8 meses depois da Revolução ter eclodido, volta para Portugal. Mas nem toda a família real o acompanha. No Brasil, fica seu filho e herdeiro, o príncipe Dom Pedro. Não se sabe o que vai acontecer. Será que Portugal vai restabelecer o pacto colonial e o exclusivo comercial? Será que serão fechados os portos novamente? Será que
O Brasil, de Reino Unido a Portugal, voltará a ser simplesmente colônia? Essas questões eram assuntos obrigatórios em qualquer roda daquela época. Por fim, acaba acontecendo o que todos temiam. As cortes portuguesas partiram para a radicalização e exigiram o retorno imediato de Dom Pedro. Como Dom Pedro se recusava a voltar para Portugal, começaram a lhe tirar cada vez mais poderes. A situação se complicava cada vez mais e não restava outra alternativa senão a independência. Mas surgia então uma nova dúvida. Que independência seria essa? Com república, como fizeram as colônias espanholas? Ou uma independência que preservasse as tradições monárquicas? Acabou vencendo a segunda hipótese. O Brasil se tornaria independente. Mas sua unidade política seria preservada pela monarquia, ou seja, por um rei. Na verdade, as elites políticas brasileiras optaram por seguir a tradição monárquica europeia e não o modelo republicano adotado pelos Estados Unidos e pelas colônias espanholas. Um dos maiores batalhadores dessa causa por um Brasil independente e monárquico foi o paulista José Bonifácio de Andrade Silva. José Bonifácio foi ministro de Dom Pedro I e um dos maiores articuladores da independência. Uma independência que para ele deveria conduzir o Brasil para os caminhos da monarquia. Sua estratégia foi isolar e reprimir os dois grupos que para ele eram contrários à ideia de uma monarquia, de um império brasileiro. O primeiro desses grupos era formado por portugueses que eram contrários à independência, os chamados pés de chumbo. O outro grupo era favorável à independência, mas queria que os poderes do príncipe fossem limitados por uma constituição. Esses eram os democratas. Bonifácio temia que esses dois grupos afastassem o príncipe Dom Pedro do apostolado. Apostolado, uma sociedade secreta formada por importantes fazendeiros e políticos. Mas o controle da situação não se limitava só aos esforços de Bonifácio em apaziguar os ânimos aqui dentro. Lá em Portugal, as cortes pressionavam cada vez mais, exigindo o retorno do príncipe. Como o herdeiro português se recusava a obedecer, as cortes portuguesas resolveram partir para o confronto direto, retirando do príncipe o poder sobre algumas províncias brasileiras. Era o que Bonifácio estava esperando. Com o apoio dos democratas e do apostolado, ele pressionou o príncipe regente, que finalmente promoveu a independência do Brasil. Ah, então foi assim que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, Vicente? É, mais ou menos, né, Gil? É claro que a cena mesmo da proclamação não foi como a gente tá vendo nesse quadro aí do pintor Pedro Américo, né? E muito menos como a gente conhece naquele monumento famoso. É claro que não. Bom, isso eu sei, isso é apenas uma representação do que aconteceu, mas não exatamente o que aconteceu. O importante é a gente saber que a partir dessa data, a América Portuguesa deixou de ser colônia. Ou seja, a partir do dia 7 de setembro de 1822, estava nascendo um novo país, o Brasil. Ô Vicente, mas o que aconteceu depois da independência, hein? Ah, meu querido, aí já é assunto para as nossas próximas teleaulas. Porque agora está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que foram necessárias muitas guerras para que as colônias espanholas na América se tornassem independentes e se constituíssem em repúblicas. Já na América Portuguesa, apesar da existência de alguns movimentos contra o domínio português, como a insurreição pernambucana, a independência se deu de maneira diferente, levando a colônia portuguesa a se transformar num império e não numa república. Como você viu nessa teleaula, a independência na América passou por diferentes caminhos. O caminho republicano, tentado e fracassado no Nordeste brasileiro, acabou vingando na América espanhola. Já a América portuguesa trilhou os caminhos da monarquia constitucional. Bem, seja qual for o caminho escolhido, o fato é que todos esses novos países da América enfrentaram desafios bem semelhantes, como a construção do Estado, a manutenção da ordem social e a estabilização econômica. Você ficou curioso para saber como é que esses países lidaram com esses desafios? Então fique ligado, porque esses serão os assuntos das nossas próximas teleaulas. Combinado? Até a próxima!